Você está caminhando ou apenas se movendo sem destino? Essa é uma pergunta que poucos param para responder com honestidade, porque a verdade dói. A maioria de nós vive em movimento constante, ocupados até o limite, checando tarefas, cumprindo obrigações, respondendo mensagens. Mas movimento não é progresso. Você pode correr uma maratona em círculos e terminar exatamente onde começou, exausto e sem ter avançado um único metro. A ausência de direção não é liberdade, como muitos tentam acreditar. É uma prisão disfarçada de flexibilidade, onde você se torna refém das circunstâncias, das urgências alheias, das oportunidades que surgem, não porque são suas, mas simplesmente porque surgiram. E no fim do dia, você colapsa na cama com a sensação perturbadora de que, apesar de tudo o que fez, nada realmente importou. Aqui está o que você vai descobrir nos próximos minutos. Porque a falta de clareza sobre onde você quer chegar está drenando seu tempo, sua energia e seu potencial de maneiras que você nem percebe. Você vai aprender um método prático para identificar sua direção verdadeira, aquela que vem de dentro e não das expectativas que carrega nas costas. Vai reconhecer os sinais de quando está seguindo caminhos que não são seus, vivendo sonhos emprestados, perseguindo metas que nunca te pertenceram. E mais importante, você vai aprender a transformar intenção vaga, aquela sensação difusa de quero algo diferente, em ação focada e direcionada. Esta não é uma promessa de inspiração passageira, é uma promessa de transformação tangível. Você vai sair da névoa espessa da indecisão para a nitidez cristalina do propósito direcionado. Deixa eu te contar algo que ninguém admite. Não saber para onde ir é aterrorizante, mas escolher uma direção e se comprometer com ela é ainda mais assustador, porque escolher significa renunciar, significa dizer não para todas as outras possibilidades, todas as outras versões de você que poderiam existir. Significa decepcionar pessoas que projetaram expectativas diferentes sobre sua vida. É por isso que tantos preferem a ilusão do estou mantendo minhas opções abertas. Parece prudente, maduro, estratégico, mas na realidade, é paralisia emocional disfarçada de sabedoria. É a escolha de não escolher, que ainda assim é uma escolha. Só que a pior de todas, porque enquanto você preserva todas as possibilidades, nenhuma delas se materializa. Você fica como aquele personagem de Alice no País das Maravilhas, parado na encruzilhada, e o gato de Cheshire te diz com toda razão, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E quando qualquer caminho serve, você acaba seguindo o caminho de menor resistência, o caminho que outros trilharam antes. O caminho que não te leva a lugar nenhum que realmente importe para você. Se você sente que está ocupado, mas perdido, se termina suas semanas exausto, mas com a sensação de que não progrediu de verdade, se olha para seus últimos meses e não consegue identificar uma linha clara conectando suas ações a um objetivo maior, isso é para você. Fica comigo até o final, porque vou te mostrar não apenas o problema, mas o caminho de saída. E vou te dizer desde já, vai exigir coragem, vai exigir que você enfrente verdades desconfortáveis sobre as escolhas que tem evitado fazer. Mas do outro lado dessa coragem está a pessoa que você realmente pode se tornar, não a versão diluída que tenta agradar a todos. Então respira fundo. Vamos começar. A verdade é que a maioria das pessoas não está parada por preguiça. Estão paralisadas por medo disfarçado de praticidade. Você trabalha, estuda, socializa, consome conteúdo sem parar, acorda cedo, cumpre agendas, responde demandas. De fora, parece que você está construindo algo, mas quando alguém te pergunta para onde você está indo com tudo isso, você hesita. Talvez dê uma resposta vaga, algo como estou me desenvolvendo ou estou explorando possibilidades, mas por dentro, você sabe a verdade. Não há um norte claro, não há uma linha que conecte tudo o que você faz a um destino que você realmente escolheu. E essa ausência de direção não é um problema de planejamento ou de falta de informação. É medo. Medo de escolher errado e desperdiçar anos. Medo de decepcionar quem espera outra coisa de você. Medo de se comprometer com um caminho e descobrir lá na frente que era o errado. Então você fica nesse limbo, ocupado, mas à deriva, movendo-se, mas sem chegar a lugar nenhum. O custo emocional disso é devastador, mesmo que você não perceba no dia a dia. Sem uma direção clara, cada oportunidade que aparece parece igualmente importante e, ao mesmo tempo, igualmente descartável. Você aceita aquele convite para um projeto que não te empolga porque vai que é uma boa oportunidade. Você persegue uma meta que alguém sugeriu porque faz sentido no papel. Você celebra conquistas que deveriam te encher de orgulho
mas que te deixam com um vazio estranho, porque no fundo, você sabe que não eram suas. Você está escalando uma montanha, só que não foi você quem escolheu essa montanha. Alguém simplesmente apontou e disse, sobe, e você subiu, porque pelo menos era uma direção. E agora você está no meio do caminho, exausto, olhando para cima e para baixo, e se perguntando, por que eu estou fazendo isso mesmo? Essa é a sensação persistente de quem vive sem propósito definido, ocupado, mas não produtivo, em movimento, mas não progredindo. Você se reconhece naquele momento em que termina o dia e olha para tudo que fez, e nada parece ter significado real. Respondeu mensagens, participou de reuniões, resolveu problemas, ajudou pessoas. Mas no fim, o que ficou? Onde isso te levou? Para onde você está indo com tudo isso? O silêncio que vem como resposta é ensurdecedor. E o pior é que você tenta compensar essa falta de direção com mais movimento, mais cursos, mais networking, mais projetos paralelos, mais tentativas de se encontrar. Mas quanto mais você se move sem um norte, mais perdido você fica. É como dirigir em uma tempestade de areia. Quanto mais rápido você vai, menos enxerga. E eventualmente, você para de confiar nos seus próprios instintos, porque cada escolha que você fez até agora parece ter te levado para um lugar que não era onde você queria estar. Só que o problema não estava nas escolhas. O problema estava na ausência de um destino escolhido conscientemente. Reconhecer que você está desorientado não é derrota. É o primeiro passo para recuperar o controle da sua jornada. Porque você não pode consertar um problema que não admite que existe. Não pode traçar um novo caminho se continua fingindo que o atual está te levando a algum lugar. Este vídeo existe porque eu sei que você está cansado. Cansado de se sentir perdido enquanto todos ao seu redor parecem saber exatamente onde estão indo. Cansado de tentar justificar suas escolhas quando você mesmo não entende por que as fez. Cansado de acordar todo dia e repetir a mesma rotina, esperando que algum dia, magicamente, tudo faça sentido. Não vai fazer sentido sozinho. Você precisa criar o sentido. Precisa escolher a direção. E eu vou te mostrar como. Mas primeiro você precisa aceitar onde está. Em movimento, mas à deriva. E tudo bem, porque agora, a partir daqui, isso muda. Vamos começar pelo que ninguém te conta. Não ter direção parece libertador, mas é uma armadilha sofisticada. Você olha para quem tem objetivos claros e pensa, que engessado, que limitado. Você se orgulha da sua flexibilidade, da sua capacidade de se adaptar, de estar aberto a tudo. Mas flexibilidade sem propósito não é liberdade. É estar à mercê, é acordar sem agenda própria e descobrir que cada ligação, cada mensagem, cada solicitação se torna automaticamente sua prioridade, porque você não tem uma própria. Seu chefe precisa de você, você cancela tudo. Um amigo te chama, você vai, mesmo sem vontade. Uma oportunidade surge, você aceita, mesmo que não faça sentido para lugar nenhum. No fim do dia, você atendeu todo mundo, menos a si mesmo. Você se tornou refém das circunstâncias externas porque não construiu uma circunstância interna forte o suficiente para te ancorar. Quem não escolhe seu destino será escolhido pelo destino dos outros. Isso não é compartilhar a vida, é entregar o controle dela. Agora pega uma área da sua vida e olha com honestidade. Onde você tem aceitado tudo? Onde você diz sim para tudo que aparece porque não tem um critério claro do que importa e do que não importa? Pode ser no trabalho, nos relacionamentos, nos compromissos sociais. Identifica esse lugar. E agora, reconhece o custo. Reconhece quanto da sua energia está sendo drenada para coisas que não te movem 1 milímetro em direção a quem você quer ser. Porque o perigo da pseudo-liberdade é esse. Ela te faz sentir generoso, disponível, presente. Mas na verdade, você está apenas disperso. Está regando 1000 plantas superficialmente, em vez de cultivar uma floresta profunda. E no fim, nada floresce de verdade. Você está em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Essa percepção dói, mas é o começo da mudança. Agora vem a segunda armadilha, e essa é mais sutil. A ilusão de manter opções abertas. Isso soa inteligente, não é? Parece estratégia de gente prudente, de gente que pensa antes de agir. Mas deixa eu te mostrar o que realmente acontece. Você tenta preservar todas as possibilidades simultaneamente, e o resultado é que não investe profundamente em nenhuma delas. Você mantém um emprego estável enquanto sonha em empreender, mas nunca dedica tempo real ao negócio porque é arriscado demais. Mantém um relacionamento confortável, enquanto imagina algo diferente, mas não tem coragem de partir nem de se comprometer completamente. Mantém 10 hobbies superficiais,
em vez de mergulhar em uma paixão que poderia te transformar. Sabe o que acontece? Nada floresce porque nada é regado completamente. Você está com um pé em cada barco. E quando esses barcos começam a se afastar, você não vai para lugar nenhum, você só afunda. Faz esse exercício comigo. Lista 3 planos B que você mantém por segurança. 3 coisas que você preserva, caso o plano A não dê certo. Agora a pergunta real. Esses planos B estão impedindo que seu plano A sequer exista? Você está tão ocupado protegendo suas saídas de emergência que nem entrou de verdade no jogo? Porque opções demais não significam liberdade. Significam paralisia disfarçada de prudência. Significam que você está mais comprometido com a possibilidade de fugir do que com a possibilidade de vencer. E enquanto você preserva todas as portas abertas, pessoas que escolheram uma porta e atravessaram já estão construindo do outro lado. Elas não têm mais opções que você. Elas só tiveram mais coragem de fechar algumas portas e investir tudo na que escolheram. E é aí que mora a diferença entre quem avança e quem fica girando no mesmo lugar. Mas aí vem a pergunta que realmente importa. Como você identifica seu norte verdadeiro? Porque clareza de direção não vem de inspiração súbita, daquele momento de epifania que você vê nos filmes. Vem de observar padrões nas suas escolhas e energias naturais. Vem de prestar atenção no que te faz sentir vivo. Não apenas feliz ou confortável, mas genuinamente energizado. Faz isso. Durante uma semana, anota 3 momentos por dia onde você se sentiu assim. Não quando você estava relaxado ou distraído. Quando você estava presente, engajado, com a sensação de que aquilo importava. Pode ser resolvendo um problema complexo, criando algo do zero, ajudando alguém de forma significativa, aprendendo algo profundo. Anota sem julgar, só observa. No fim da semana, procura o padrão. O que conecta esses momentos? Qual é o fio invisível que passa por todos eles? Você vai perceber algo poderoso. Seu propósito já está sendo sussurrado. Você só precisa parar de gritar por cima dele. Precisa parar de procurar respostas em livros de autoajuda, em testes de personalidade, em gurus da internet. A resposta está nos dados que você já está gerando, nas escolhas que você já está fazendo quando ninguém está olhando. Você se anima quando resolve problemas complexos, ou quando socializa, quando cria algo novo, ou quando aperfeiçoa o existente, quando lidera, ou quando executa. Esses sinais mostram sua direção natural. E se você os ignora, se você força um caminho que vai contra essa natureza, você vai lutar contra si mesmo eternamente. Vai ter que se motivar todo dia para fazer o que outras pessoas fazem naturalmente. Vai viver na força de vontade, que é um recurso finito, em vez de viver no fluxo que é renovável. Presta atenção nos sinais. Eles estão aí. Agora vem a parte que ninguém quer ouvir, mas que precisa ser dita. O custo real da indecisão. Porque você acha que indecisão é uma pausa, um momento neutro onde você está apenas pensando melhor. Mas não é. Cada dia sem direção clara é um dia investindo em caminhos que você vai abandonar depois, gerando exaustão acumulada. É como plantar sementes em 10 jardins diferentes e nunca voltar para colher nada. Você estuda para 3 certificações diferentes, mantém networking em 5 áreas distintas, consome conteúdo sobre 10 tópicos desconexos. No fim do ano, tem conhecimento superficial em tudo e domínio em nada. Enquanto isso, a pessoa que escolheu uma direção e se comprometeu com ela já está quilômetros à frente. Não porque é mais inteligente ou talentosa, porque focou a energia, porque regou uma planta profundamente em vez de 10 superficialmente. Faz esse cálculo. Quantas horas na última semana você dedicou a atividades que não contribuem para nenhum objetivo específico seu? Não estou falando de descanso genuíno, de momentos de restauração. Estou falando de dispersão, de scroll infinito, de conversa vazia, de projetos que você começa e abandona, de cursos que você compra e não termina. Some essas horas. Agora multiplica por 52 semanas. Esse é o custo anual da indecisão. E esse cálculo nem inclui o custo emocional, a frustração de olhar para trás e não ver progresso real, a sensação de estar sempre recomeçando. Indecisão não é pausa. É movimento na direção errada em câmera lenta. É você afundando enquanto pensa que está apenas flutuando. E quanto mais tempo você fica nesse estado, mais difícil fica sair dele, porque você perde a confiança de que é capaz de escolher bem. Pause agora e responde com honestidade. Para onde você está realmente indo? Não a resposta que você dá para os outros. A resposta verdadeira. Porque se você não consegue articular isso em uma frase clara, você não tem direção. Tem intenções vagas, desejos difusos, esperanças genéricas. E isso não te leva a lugar nenhum. Você precisa ser capaz de dizer:
Estou indo para ali, e essas são as razões pelas quais isso importa para mim. Não para sua família, não para a sociedade, não para a versão de você que alguém espera, para você. E se essa clareza te assusta, se te faz sentir exposto e vulnerável, ótimo. É exatamente aí que a transformação começa. Agora vamos separar uma coisa crucial: objetivo de fantasia. Porque muita gente confunde querer algo com estar disposto a pagar o preço. Você diz que quer ser escritor, mas não abre mão de 3 horas diárias de séries. Diz que quer empreender, mas não sacrifica fins de semana. Diz que quer relacionamento profundo, mas não reduz o círculo social superficial. Quer saúde, mas não corta o açúcar. Quer crescimento, mas não enfrenta desconforto. Esses não são objetivos. São fantasias. São coisas bonitas de dizer que ficam bem numa lista de ano novo, mas que não exigem nada de você. Objetivo real exige sacrifício consciente. Exige que você olhe para sua vida e diga: eu vou abrir mão disso aqui, dessa versão de mim, desse conforto, dessa validação, para alcançar aquilo ali. Mostre-me suas renúncias, e eu te mostrarei seus verdadeiros objetivos. Então faz isso. Para cada meta que você afirma ter, pergunta: o que estou disposto a não fazer para alcançar isso? Não o que você está disposto a fazer. Todo mundo sabe disso. O que você está disposto a matar? Que versão sua precisa morrer? Que hábito precisa ser abandonado? Que relacionamento precisa ser renegociado? Que conforto precisa ser sacrificado? Porque objetivos reais exigem mortes. De versões antigas suas que não cabem mais no caminho que você escolheu. De confortos que te mantêm morno, mas nunca te aquecem de verdade. De validações externas que você persegue porque é mais fácil do que encontrar validação interna. Se você não está disposto a essas mortes, você não tem um objetivo, tem um desejo. E desejos não constroem nada, só te mantêm insatisfeito com o que você já tem. E aqui está o teste final, o mais difícil: a coragem de desapontar. Porque escolher uma direção verdadeira significa, inevitavelmente, decepcionar expectativas de quem projetou outros caminhos em você. Sua família espera que você siga a carreira corporativa, mas você quer criar arte. Seus amigos esperam que você mantenha disponibilidade social constante, mas você precisa de solidão para construir algo significativo. Seu parceiro espera que você priorize estabilidade, mas você sente o chamado do crescimento, mesmo que isso signifique risco. Escolher seu caminho significa que alguns vão dizer: pensei que você fosse diferente. E você vai ter que respirar fundo e responder: exatamente por isso estou indo. Você não pode viver sua vida e a expectativa alheia simultaneamente. Escolhe. E escolher a sua vida vai doer. Vai gerar conversas difíceis, distanciamentos, julgamentos. Mas viver a vida de outro vai doer mais. Só que essa dor é silenciosa, acumulada, e você vai carregar ela sozinho para sempre. Imagina 2 viajantes na mesma estação de trem. Ambos querem sair dali, ambos sabem que precisam ir, mas nenhum dos dois tem certeza absoluta de qual é o destino certo. O primeiro viajante, vamos chamá-lo de Marco, decide que não vai embarcar até ter certeza total. Ele estuda mapas há meses, compara rotas, lê relatos de quem já visitou cada destino possível. Ele anota prós e contras, faz planilhas, consulta especialistas. Ele quer garantias, quer saber que quando finalmente escolher, será a escolha perfeita, sem arrependimentos, sem desvios. Enquanto isso, a segunda viajante, Sofia, olha para o painel de partidas, escolhe uma direção, sul, e embarca no primeiro trem disponível. Ela não sabe exatamente o que vai encontrar lá, não tem garantias, mas ela entende algo fundamental: clareza total é privilégio de quem nunca saiu do lugar. Então ela vai, imperfeita, incerta, mas em movimento real. 3 meses depois, Marco ainda está na estação. Agora ele tem mais informação do que nunca. Pode te contar detalhes sobre cada cidade, cada rota, cada opção de hospedagem. Ele virou especialista em possibilidades, mas ele tem 0 experiência, 0 histórias reais, 0 aprendizado prático. Ele sabe tudo sobre viajar, exceto como é realmente viajar. Sofia, por outro lado, já visitou 5 cidades, descobriu que prefere montanhas a praias, algo que nunca saberia sem experimentar. Fez conexões reais com pessoas que mudaram sua perspectiva. Ajustou a rota 2 vezes com base no que aprendeu sobre si mesma no caminho. Ela cometeu erros? Sim. Pegou trens errados? Também. Gastou tempo em lugares que não eram para ela? Com certeza. Mas cada erro ensinou algo que nenhum mapa poderia mostrar. Cada desvio revelou algo sobre quem ela é e para onde realmente quer ir. Ela não tem todas as respostas, mas ela tem movimento, tem experiência, tem progresso real. Ambos começaram com a mesma dúvida, o mesmo medo,
A mesma falta de garantias. A diferença é que Sofia aceitou que o caminho se revela aos que caminham, não aos que observam. Ela entendeu que você não descobre sua direção estudando. Você descobre andando, ajustando, errando e corrigindo. Marco está esperando pelo momento perfeito, pela clareza absoluta, pela garantia que nunca vai chegar. E enquanto ele espera, a vida está passando. As oportunidades estão embarcando em outros trens. O tempo está se movendo, com ou sem ele. Então te pergunto, qual viajante você é? Aquele que estuda o mapa eternamente? Ou aquele que escolhe uma direção e embarca? Porque o trem está partindo. E você pode ter o melhor mapa do mundo, mas se você não embarcar, você não vai a lugar nenhum. Então aqui está a verdade que você precisa entender. Clareza total é um mito. É uma desculpa sofisticada para não começar. Você nunca vai ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Nunca vai ter a garantia de que escolheu o caminho certo. E sabe por quê? Porque não existe caminho certo. Existe o caminho que você escolhe e torna certo através do seu comprometimento, da sua persistência, da sua capacidade de ajustar quando necessário. A diferença entre quem fica parado e quem avança não é a quantidade de informação, é a coragem de agir sem garantias. É entender que ação gera clareza e planejamento gera apenas mais planejamento. Você quer ser coach, mas espera o momento certo. Mais cursos, mais experiência. Enquanto isso, alguém com metade do seu conhecimento já atendeu 20 clientes e ajustou a rota com base na realidade, não na teoria. Essa pessoa não sabia mais que você. Ela só teve mais coragem de começar imperfeita. O caminho se revela aos que caminham, não aos que observam da margem esperando a água ficar mais calma. Olha para onde você estava há um ano. Olha para o que você sabia, para quem você era, para os medos que carregava. Agora olha para onde você está hoje. Você avançou? Você está mais perto de alguma coisa que realmente importa para você? Ou está apenas um ano mais velho, com as mesmas dúvidas, os mesmos medos, só que agora com mais desculpas? Porque essa é a virada que precisa acontecer agora, neste momento. Você precisa escolher se vai ser alguém que estuda a vida ou alguém que vive ela, alguém que coleciona conhecimento sobre possibilidades, ou alguém que constrói realidade com as mãos. O contraste é brutal, e você sente ele todo dia. Antes, você estava ocupado, mas vazio, em movimento, mas à deriva, fazendo muito, mas construindo nada. Depois, você pode estar fazendo menos coisas, mas cada uma delas aponta para o mesmo norte. Você pode ter menos opções, mas tem mais profundidade. Você pode decepcionar algumas expectativas, mas está finalmente vivendo sua própria vida. Esse é o antes e depois que importa. Não de sucesso externo, mas de alinhamento interno. De saber que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você está construindo algo que é seu. Deixa eu te dar uma imagem que você não vai esquecer. Propósito é como um farol. Você está no mar, no escuro, e tem 1000 direções possíveis. Sem o farol, você navega em círculos, sempre achando que está avançando, mas nunca saindo do mesmo lugar. Com o farol, mesmo quando a tempestade vem, mesmo quando você se desvia, mesmo quando erra o caminho, você sempre sabe para onde olhar. Sempre tem um ponto de referência. Não é sobre nunca errar, é sobre sempre saber como voltar. É sobre ter algo mais forte que o medo, mais claro que a dúvida, mais constante que a opinião alheia. Repete comigo: eu escolho a lucidez. Eu escolho saber para onde estou indo, mesmo que o caminho seja difícil. Eu escolho comprometimento sobre conforto. Eu escolho construir minha vida em vez de viver a expectativa dos outros. Isso não é afirmação motivacional vazia. É a decisão mais importante que você vai tomar. E você pode tomar ela agora. Então recapitula comigo o que você descobriu aqui. Você entendeu que movimento sem direção não é liberdade. É prisão disfarçada. Que manter todas as opções abertas não te protege, só te paralisa. Que seu propósito já está sussurrando através dos padrões das suas energias naturais, você só precisa parar de gritar por cima dele. Que indecisão tem um custo real e acumulado, drenando anos da sua vida em caminhos que você vai abandonar. Que objetivo verdadeiro exige sacrifício consciente, a coragem de matar versões antigas de você que não cabem mais no caminho escolhido. E que escolher sua direção significa, inevitavelmente, decepcionar expectativas alheias. E que isso não é crueldade, é necessidade. Você não precisa de mais informação, não precisa de mais preparação, não precisa esperar o momento perfeito. Você precisa escolher uma direção hoje e dar o primeiro passo imperfeito nas próximas 24 horas. Porque clareza vem da ação, não da reflexão eterna. O caminho se constrói andando. Então, aqui está o que você vai fazer agora. Escolhe uma direção, não a perfeita,
Não a que vai impressionar ninguém. Não a que garante sucesso. A que fala com quem você realmente é, quando ninguém está olhando. E dá o primeiro passo hoje. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja imperfeito, mesmo que ninguém veja. Porque esse passo é o que separa quem fica na estação estudando mapas de quem embarca e descobre o mundo. Se isso falou com você, se algo aqui tocou numa verdade que você estava evitando, não guarda isso só pra você. Compartilha com alguém que precisa ouvir. Comenta aí embaixo. Eu escolho agir com clareza, porque esse comentário não é pra mim, é pra você. É o seu compromisso público com a versão de você que está esperando do outro lado da coragem. A vida é curta demais para ser vivida no modo automático, seguindo o caminho de menor resistência. Você merece saber para onde está indo e você merece chegar lá. Agora vai.